Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 13 de maio. Eu continuo meditando com vocês sobre esses personagens do Novo Testamento, da Bíblia, que tiveram fé. E hoje, após termos visto a fé de Abel e de Raabe, vamos ver a fé daqueles que foram cerrados, que foram cortados em dois, que foram perseguidos. O texto se encontra em Hebreus capítulo 11, verso 36. A partir do verso 36, outros sofreram escárnios e açoites, correntes e prisões. Eles foram apedrejados, cerrados ao meio e torturados. Eles foram mortos pela espada. Eles andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, perseguidos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e covas da terra. A primeira tortura aqui a palavra é torturar. O verbo torturar, eles foram torturados. É uma palavra no grego antigo, uma palavra muito brutal, que transmite a ideia de receber uma surra, né, de bater com um pedaço de pau ou com bastão. Torturar a pessoa batendo na perna, batendo nos braços. Né? Esse tipo de tortura ainda existe em certos países, principalmente sofrida por cristãos. É uma história muito interessante de uma senhora num país da Ásia cujo marido foi morto assim, bateram nele aos poucos durante dias e dias e dias, até que ele morreu. E o texto nos diz que essas pessoas estão esperando ou esperavam uma ressurreição melhor. E Jesus, em João 5:29, fala da ressurreição para a vida e da ressurreição para a condenação eterna. Estas pessoas esperam a ressurreição melhor. Porque eles entenderam que a vida passa, que tudo aqui passa, e que não vale a pena pensar que o seu tesouro é um tesouro visível e material. O tesouro daquela gente, dessas pessoas, era a fé que eles tinham naquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Muitos passaram pela perseguição da zombaria, como Isaac, que sofreu zombaria cruel da parte do seu irmão Ismael, ou Sansão, que foi zombado no banquete dos filisteus. José foi jogado na prisão por ter sido correto, por ter sido justo, e foi vendido pelos irmãos como escravo aos árabes, que o vendeu no Egito como escravo. Esse homem justo foi jogado na prisão, se tornou escravo, porque tinha fé. Nos diz o texto que essas pessoas que foram imprisionadas injustamente, isto aconteceu porque eles tinham a fé que nos é descrita aqui na Epístola aos Hebreus. Eles foram apedrejados, como Zacarias, que foi apedrejado até a morte entre o altar e o templo, nos diz o texto. E Nabote, que foi apedrejado até a morte pelos amigos da Jezabel. Essa história do Nabote é muito interessante, porque ela se encontra no Antigo Testamento. O rei Acabe, que era o esposo da Jezabel, queria comprar a vinha do Nabote. Ora, em Israel, naquela época, a herança de alguém era algo muito precioso e deveria permanecer na família. Então, Nabote estava simplesmente obedecendo à lei, que dizia que ele não podia vender a sua vinha a uma outra pessoa. Ela tinha que permanecer na família. Mas o rei Acabe queria de qualquer forma aquela vinha. E Jezabel, então, encontrou uma forma de fazer com que Nabote perdesse a vinha. Como é que ele perdeu? Ele perdeu porque ele foi acusado falsamente de blasfêmia. Ele foi então apedrejado e o rei pegou a vinha daquele homem, injustamente. E é claro, tanto Acabe como Jezabel vão ter um final terrível. Por quê? Porque eram pessoas injustas. Mas o Nabote aqui sofre uma grande injustiça. Mas o texto está nos dizendo que ele espera uma ressurreição melhor. A ressurreição para a vida, porque há uma para a vida e outra para a condenação eterna. O texto nos diz também que alguns desses irmãos, dessas pessoas, foram cerrados ao meio. E de acordo com uma tradição fiável, o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Ainda hoje, pessoas sofrem estas torturas. Eles foram tentados entre essas coisas terríveis, a tortura física ou mesmo a tortura emocional, mencionada aqui como uma coisa terrível, uma coisa dolorosa. Algumas pessoas pensam que o que o texto estava querendo dizer é que eles foram marcados, queimados vivos, mutilados e estrangulados. Olha que coisa terrível, né? Bem macabra essa manhã, né?
Mas é uma realidade, meus irmãos. Ainda hoje, muitas pessoas sofrem por causa de sua fé. Mas o que esse texto está querendo nos mostrar é que perseverar quando somos perseguidos é muito importante, porque nós esperamos uma ressurreição melhor. Eles andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, né? Como o profeta Elias, que usava roupas desse tipo, e que não se importava com o desconforto, não se preocupava com coisas fúteis, como nós nos preocupamos tanto. E o texto nos fala, então, que o mundo não era digno desta pessoa. O mundo nunca foi gentil com os servos do Senhor, com os cristãos, com aqueles que servem a Cristo, com aqueles que procedem a fé em Deus. Mas o mundo também não é digno dessas pessoas. O que ele está querendo dizer aqui, o texto, é o que é bem explicado pelo teólogo Morris, que diz: o grupo dos servos de Deus, desprezados e maltratados, era de muito valor, de maior valor do que toda a humanidade junta. A fé que aquelas pessoas tinham, perseverar, vai continuar, vai fazer com que essas pessoas entrem nesta ressurreição perfeita para a vida. Ao invés de viverem simplesmente alguns anos neste planeta e negando a fé, eles vão perseverar até o fim. Por quê? O mundo não é digno desse tipo de comportamento. Muitos de nós pensamos que a injustiça vai prevalecer, que o mal vai prevalecer. Mas o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Quantos anos a gente vai viver aqui? Mas quanto tempo? Nem tempo será, na verdade. Vamos viver na eternidade com Deus. Estas pessoas entenderam isso, como o texto nos diz, no capítulo 11 nos diz, que certas pessoas viam a cidade celeste. Estavam vendo além da tortura, além do sofrimento, além da perseguição. Eles viam a cidade celeste de Deus. Que Deus nos abençoe.